Podcast Filhos do Todo no Ar. Coloca aqui nos comentários como esse vídeo chegou até você. Alguém recomendou? A plataforma trouxe esse vídeo para você? Escreve aqui nos comentários, porque é muito importante para que a gente possa ter informações, né? Informações de como o trabalho está desenvolvendo. Lembra no começo de deixar o like, de verificar se você está inscrito ou inscrita. É muito provável que você também possa estar assistindo de Portugal, porque os convidados são portugueses. Então, hoje nós temos esse contato bacana com essa ponte que tem entre Brasil e Portugal e que cada vez mais nós temos um estreitamento entre essa espiritualidade, né? Tem uma ligação muito forte entre esses dois países no contexto material e espiritual. Então, hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar com um casal aqui, com uma dupla, que desenvolve um trabalho muito bacana em Portugal e estão no Brasil hoje, para que a gente possa bater esse papo e falarmos sobre cirurgia espiritual, sobre mediunidade, sobre projeção astral, sobre contatos interdimensionais, tudo isso e muito mais. Nós temos aqui hoje a Gabriela e o Felipe, e nós vamos ter esse papo cabeça aí, e você pode colocar as suas questões aqui. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, muito obrigado. obrigada Prazer pela para nós estar oportunidade. aqui. Sim, Muito obrigado. É um grande prazer. Satisfação imensa. O trabalho de vocês tem o nome de Ascensão Quântica, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. E como é que surgiu esse nome? Qual foi a inspiração para esse nome? Não foi nosso, de todo. Nós gostamos muito do nome quando nos foi dito, porque na verdade este nome surgiu pelo nosso mentor espiritual, um dos mentores espirituais, que é um médico espiritual. Então foi ele que deu o nome ao nosso trabalho, porque para ele o ascensionar, quando ele desencarnou, e a mãe, estamos a falar do Dr. Carlos Seabra, português, um médico neurocirurgião do início do século XX, que desencarnou por volta de 1918 ou 19, por aí. Então, ele quando desencarnou e a mãe o veio resgatar, porque lá está, quem é médico vive muito pela ciência. E como tal, tudo que é espiritual está muito ao lado, não é? Obviamente que existem muitos médicos que são espirituais e tudo isso, mas a grande parte não é tanto, é mais pela ciência. Então, quando ele desencarnou, num processo complicado, porque foi por causa da febre, da tuberculose daquela época, nós tivemos uma grande epidemia de tuberculose nessa época. Pneumonia também. Sim, tuberculose e pneumonia. Acontece que o médico acabou também por desencarnar nessa época muito novo, e quando ele desencarna é a mãe dele que o vem resgatar, e é aí que ele compreende o que é ascensionar, o que é realmente compreender que existe a vida para além da vida física, a verdadeira vida, a vida espiritual. E como tal, com todo o amor materno, a mãe conseguiu resgatá-lo e ele entendeu que a vida continuava. E como ele se propôs a ajudar do outro lado como mentor, porque ele não quis mais reencarnar, e daí toda esta consciência que ele teve, este processo de consciência lúcido, ele achou que foi um processo de ascensão, e como tal, ele começou a trabalhar connosco e então propôs o nome mesmo Ascensão Quântica, para podermos, todos nós que estamos aqui ainda no plano físico, um dia poder ascensionar pela consciência. E esse nome é um nome interessante porque a página que vocês têm no Instagram tem esse nome, né? Tem esse nome, assim como o nosso website, ou seja, tudo, e mesmo no canal do YouTube, onde temos alguns programas que fazemos com os amigos, usamos esse nome. E o termo, o quântico, vem muito da, né, tal como se fala na mecânica quântica, o salto da frequência, não é? Então, foi precisamente por isso que a parte do quântico chegou. Já há muito tempo, muito antes desse termo ser muito utilizado, porque hoje em dia é muito utilizado, nós já tínhamos esse nome. Só que nós não tínhamos nenhuma presença online, porque o nosso trabalho não estava formatado assim. E então, só quando recebemos a indicação, olha, agora faz todo o sentido, vocês agora têm de projetar o vosso trabalho. Ok,
Então usamos o nome que já tínhamos, é uma marca que está registada, tudo mais, para dar uma imagem, dar uma egrégora ancorada a nível físico do trabalho que nós realizamos. E um dos pilares do trabalho que vocês realizam é a cirurgia espiritual. É assim. Aqui no Brasil nós tivemos um grande avanço nisso, né, no começo do século, com alguns médiuns que ficaram bem conhecidos, Arigó e tal. Exatamente. Hoje a gente tem ainda o trabalho de cirurgia espiritual num outro formato, 90% Exato. das vezes, né? E como é que é esse trabalho em Portugal? E para quem está assistindo, né, qual que é a diferença de um trabalho que envolve uma cirurgia espiritual de um trabalho, de repente, de limpeza energética ou um trabalho bioenergético, né? Então, nós falar um bocadinho da cirurgia espiritual. Isto foi algo que, em Portugal, no início, quando os centros espíritas, né, kardecistas, como se usa esse termo cá, eles começaram a haver um pouco mais, né, ainda assim muito menos do que temos cá no Brasil, mas isso também existia na altura, tudo à porta fechada, um ambiente muito controlado e tudo mais. Hoje em dia, nós não temos tanto conhecimento que exista tanto assim. Poderá também existir, mas nós não temos esse conhecimento. No nosso caso, a cirurgia espiritual difere um pouco do que se vê em muitas situações, mesmo cá, porque somos só nós os dois que fazemos esse trabalho de cirurgia espiritual. Muitas vezes, no centro espírita kardecista, o que acontece? Há todo um conjunto de amparadores, de pessoas que estão ali conectadas a doar ectoplasma e todo esse processo. No nosso caso, somos só nós os dois que fazemos todo esse processo. Nós atuamos e a diferença é que nós temos uma equipa espiritual, onde este nosso grande companheiro, juntamente com toda a sua tribo, não é? O Toninho Carapé, é ele e toda a sua tribo, o chefe de tribo, ele é um cacique, e é ele que, juntamente com toda a tribo, sustenta, e os seres da natureza sustentam energeticamente e a nível de ectoplasma fazem a doação do ectoplasma. A diferença é que numa cirurgia espiritual nós temos um processo diferenciado de uma terapia e existe a participação e a coordenação destes nossos dois médicos, que são dois mentores que coordenam esse trabalho. Numa terapia normal, que não seja uma terapia espiritual, muitas vezes podem ser eles, mas a maior parte das vezes não são eles, são outros elementos da equipa. É o coordenador de todo o nosso trabalho que coordena todas as terapias espirituais, e os processos são um pouco diferentes. Nós numa cirurgia espiritual utilizamos muito o algodão energizado, numa terapia espiritual em si, não. Numa cirurgia espiritual trabalhamos exclusivamente no nervo vago, por exemplo. Numa terapia espiritual podemos não trabalhar diretamente ou exclusivamente o nervo vago. Então é uma diferença sutil, quer numa terapia, quer numa cirurgia, trabalhamos os dois em conjunto, em conexão com os vários elementos da equipa espiritual. As diferenças são sutis e na forma de atuação, essencialmente é isso, ok? O lance do nervo vago, você comentou, é algo que tem chamado bastante atenção ultimamente, né? Eu tenho visto até médicos falando sobre isso, e sobre a relação que tem com diversas questões que envolvem até doenças mesmo, isso né? Isso mesmo. Psicossomáticas e tudo mais. Acima de tudo, esse tipo de doenças, sim. O nervo vago, ele tem uma importância fundamental na sustentação da vida como nós a conhecemos. Então, existem inúmeros mecanismos no corpo humano que funcionam de forma completamente involuntária, não é? O processo da digestão, o processo dos movimentos peristálticos, o processo do batimento cardíaco, o processo das sinapses cerebrais, são tudo coisas que nós não controlamos voluntariamente. Nós não podemos dizer, olha, agora o coração agora bate. Não, ele está a bater, não é? Ele mantém esse mecanismo automático. E toda essa animação do corpo, esse ânima, é feito graças ao nervo vago. Então o nervo vago, energeticamente, e a nível, faz a transferência energética que vem desde a parte do timo, da chamatrina, não é? Que é a centelha divina, o centro da energia que permite a distribuição energética de todo este corpo, e é pelo nervo vago e pelas suas ramificações que todos os órgãos estão vivos.
Muito também, desculpa, ligado à parte das glândulas. Isso é uma questão também Exatamente. muito importante. Exatamente. Porque lá está, as glândulas estão muito ligadas aos centros energéticos. E o nervo vago, obviamente, é também um ponto que liga aos centros energéticos. Que os centros energéticos acabam por estar até muito mais ligados à coluna vertebral. E, na verdade, está ligado à coluna vertebral, mas também ao nervo vago, que está um bocadinho mais à frente. É quase como que estes dois elementos físicos, a coluna vertebral e o nervo vago, é como se fossem um suporte para a parte energética existir no outro plano, para os próprios centros energéticos, os cones, não é? Virado para a frente, virado para trás, todo o processo do acoplamento energético, mesmo numa cirurgia ou até num ambiente menos positivo, em que a pessoa acaba por absorver energias menos fáceis e boas. Portanto, o nervo vago é o elemento que permite a nós, encarnados, compreendermos o que estamos a sentir. É o que nos dá as sensações sensoriais, paladar, não tanto ouvir, mas a questão do equilíbrio. Quando uma pessoa fica arrepiada na pele, o olfato, tudo isso é através do nervo vago que se dá. E então, principalmente para um médium, ou seja, todos nós somos médiuns, mas aqueles que estão em trabalho espiritual e que estão a trabalhar mais de forma ativa, acabam por ter a sua mediunidade muito mais desenvolvida e, como tal, o nervo vago está muito ativado. É aquele ponto físico onde permite a passagem da parte energética e, ao mesmo tempo, as sensações para o próprio médium compreender o que está realmente a acontecer. É muito interessante esta... Interessante, porque a primeira vez que eu ouvi sobre o nervo vago faz uns anos, poucos anos atrás. Estava tendo um processo ali junto com outros profissionais de entender mais sobre ansiedade, sobre pessoas que têm síndrome do pânico e têm reações corpóreas. E uma médica integrativa falou: essas pessoas estão com o nervo vago lesionado. O que é o nervo vago? Isso. Daí fui pesquisar e realmente, né, ele passa por um eixo ali, né? Ele passa por todo este eixo central, ou seja, o nervo vago é condição essencial à vida. E ele é o 10º nervo intracraniano, ou seja, ele sai aqui do bulbo, daqui da parte de trás, vem por toda a zona, tem ramificações para a zona auricular, passa pela zona das carótidas e depois passa por todo o nosso centro. Ele passa por pulmão, coração, baço, fígado, pâncreas, todos os órgãos. Todo. Vai até a parte do sistema reprodutor e depois ancora, né, como se fosse uma mão, na zona do cóccix. Então, muitas desordens a nível de digestão, a nível de problemas de intestino, também a nível respiratório, a nível de stress pós-traumático, muitas vezes acontecem porque o nervo vago não está equilibrado, ou seja, está ou inflamado, ou há uma questão que tem de ser equilibrada. Então, é mesmo muito importante percebermos que este nervo, o nervo mais comprido do nosso corpo, que existe a nível físico, tem uma representação energética, mas a nível físico existe, ele tem um papel muito importante. E até há muito pouco tempo atrás, pensava-se que o nervo vago terminava na zona do intestino, no intestino delgado. O que acontece é que não, ele depois passa pela zona do mesentério, ou seja, aqui por esta zona, e ele continua por fibras extremamente finas e depois ganha outra vez corpo, engrossa outra vez e vai ancorar onde? Na zona da bacia, em que hoje em dia muitas vezes ainda existem médicos ou ainda existem processos que definem como tendões, mas não são tendões, é o nervo vago que está ali e que depois vai então e como se fosse uma mão, não é? Das terminações nervosas, abraça toda a zona do cóccix, assim como aqui, ele está muito ligado à pineal, não em contacto com a pineal, morfologicamente não estão conectados, mas por causa do que a Gabriela estava a dizer, da ligação do nervo vago com todo o sistema das glândulas, não é? A pineal é também mais uma, e ele também acaba por impactar também a pineal. Isso é muito interessante porque o que vocês estão falando, para quem está ouvindo,
não pode ficar como algo assim no ar. Quem está ouvindo deve entender que então esse nervo pode controlar tudo. Muitas coisas. Tudo, basicamente tudo. É O mesmo. corpo É da essencial pessoa. à vida. É essencial à vida, como já dissemos. Todos os movimentos involuntários do corpo acontecem devido ao nervo vago. Como a respiração, com o batimento cardíaco, como o processo de digestão, tudo isso. Sim. As sinapses cerebrais acontecem graças a todas essas inervações do nervo vago. Leva esta energia da chamatrina, leva toda esta energia da nossa centelha divina, que a nível energético, depois ela é distribuída pelo nervo vago. Ele passa por todos os órgãos principais do corpo. Não é? É o próprio nervo vago que também permite que nós consigamos engolir. Exatamente. Portanto, não é só também É o isso, processo inconsciente, digamos assim, do nosso corpo, também outras funções fundamentais. Portanto, o nervo vago tanto está ligado à parte simpática como parasimpática, como aos movimentos voluntários e involuntários do nosso corpo, ligados também à parte energética, ligados, acima de tudo, à nossa parte psíquica e emocional. Todos os problemas de desordem emocional estão diretamente ligados ao nervo vago. E só para complementar, e muitas vezes quando existe esse tipo de desordem, um dos primeiros pontos que em terapia, e tudo isto com base na explicação que recebemos sempre dos nossos mentores espirituais, porque no fim de cada terapia, no fim de cada cirurgia espiritual, independentemente da terapia que seja, muitas vezes existem coisas que nós não compreendemos. E eu, como sou muito curioso, e a Gabriela também, nós debatemos muitas vezes. Eu vi isto, Sim. aconteceu assim. E comentamos e Então, reunimos mesmo para falar sobre o assunto. Especificamente pós-terapias para tentar entender uma lógica. E estudar também, porque conhecimento é tudo. Exatamente. E abre horizontes para tudo e mais alguma coisa. E desmistifica também muitas coisas. E efetivamente nós estudamos muito, até através das próprias terapias espirituais. Mesmo. Nós não fazemos a terapia porque sim, não é, Claro. Acaba um processo, por exemplo, de uma canalização, de uma terapia, em que há uma canalização, uma incorporação, uma ligação, uma conexão direta com o mentor da equipa espiritual. E a seguir vamos fazer o almoço, fazer o jantar, vamos sair, ou acabou. Nós não fazemos isso, porque eu por natureza sou muito curioso e também acabei por contagiar a Gabriela com essa curiosidade. Então, muitas vezes acabam terapias e nós ficamos meia hora, uma hora, a tentar, olha, eu vi isto, aconteceu assim, eu não percebo porque é que é isto. E muitas vezes o que é que acontece? Em momentos em que nós temos momentos de conexão e de ligação energética com a equipa espiritual, nós fazemos um processo de autolimpeza a nós mesmos, que é uma questão de responsabilidade, e nós fazemos isso, e muitas vezes é nesses momentos que chega a mensagem, olha, aquilo que vocês andam há tanto tempo a perguntar não é nada assim, porque depois nós fazemos assunções. Claro. Eu acho que é por causa disto, por causa daquilo. E muitas vezes eles explicam, não é assim, é por causa disto e disto. Ou então dizem, é isso mesmo, vocês estão certos, e depois dão mais detalhe. Então é por esta curiosidade e por este querer perceber efetivamente com lógica porque é que as coisas acontecem, que nos leva a ter acesso a essa informação. Parte de nós querer saber. Claro. Para a terapia acontecer, a equipa espiritual não precisava de explicar. Porque nós somos só o bisturi. Isso. Nós cedemos o nosso campo energético e pela nossa conduta, pela nossa responsabilidade do que fazemos, nós cedemos o nosso campo energético, cedemos este fato para que ele possa ser atuado pela equipa espiritual. E esse ponto que vocês mencionaram me fez lembrar o nosso lar, né? Que o André Luiz chega lá e é médico, e ele fala, não, eu posso ajudar, né? Porque eu tenho conhecimento, você chega lá, ele não tem conhecimento nenhum no que precisa. Isso. Então, quem está ouvindo pode se perguntar, como é a atuação desses mentores? Porque deve ter uma bela organização, né? Muito grande. Como é que funciona essa organização dos mentores lógico, né? Até chegar ao plano material. Para eles também é um processo complicado e de muito amor e de partilha e voluntariado por todos os que estão aqui. E isto é algo que nós, encarnados, precisamos de ter, essa consciência e essa responsabilidade também, de perceber que eles também fazem a parte deles. E a parte deles também não é nada fácil. Eles acabam por também ter de se ajustar, digamos assim, ao processo vibracional do local onde está a pessoa, em casa, porque lá está, como neste momento estamos a realizar terapias à distância, a equipa vai
até ao local da casa da pessoa. E muitas das vezes a casa não está propriamente na melhor sintonia, não é? Então eles têm que fazer um trabalho bastante árduo nesse sentido. Há casas que já estão mais leves, mais energizadas, porque nós também pedimos muito às pessoas para fazer essa limpeza e essa tomada de consciência. Olha que a equipa vai até a tua casa, é preciso meia hora antes, já estares em sintonia, uma música tranquila, nada de telemóveis, nem de aparelhos eletromagnéticos, porque tudo isso vai interferir profundamente no processo terapêutico, porque todas as energias espirituais são extremamente subtis e tudo que é eletromagnético acaba por cortar, digamos assim, o efeito e não dá o efeito pretendido a todo o trabalho abnegado que eles vêm fazer. Então eles acabam por ter que se ajustar energeticamente ao local e muitas das vezes a terapia a nível temporal, digamos assim, porque lá é diferente, eles fazem quase, o processo fazem quase como se fosse em questão de segundos ou algo assim do género. Cá é diferente, Para a nossa a nossa realidade passa é, um tempo diferente. claro, Tempo claro, diferente. portanto eles acabam por não estar muito tempo, o que é bom também para eles, não é? Portanto, isto é aquilo que nós sabemos daquilo que eles nos contam, mas sabemos que temos que ter uma grande disciplina antes de todos os processos terapêuticos. Temos que ter a nossa disciplina mental acima de tudo e emocional. Mais do que comer carne ou deixar de comer carne, Sim. é mais importante a nossa parte interior, o nosso eu. Como é que ele está? Nós estamos bem connosco? Será que nós vamos estar numa terapia e em vez de estarmos a passar ou sermos um canal limpo, estamos a ser um canal com sujidade e acabamos por passar também coisas que não interessam? É esta a nossa grande, grande responsabilidade. Estar bem no dia a dia para podermos sermos neutros como canal para poder ajudar o próximo. E isto é fundamental. Até o ponto da preparação que vocês estão Isso, Era montando, isso. né? sim. Eu ia acrescentar em tudo o que a Gabriela explicou, eu ia só acrescentar aqui uma pequena parte, que é, nós, hoje em dia, nós fazemos todas as terapias à distância. Sim. Durante muitos anos fizemos as terapias também de forma presencial. E no início, e esta mudança aconteceu na altura, no tempo de Covid, nós tínhamos uma clínica espiritual no centro do Porto, na Baixa do Porto, e era um espaço que, pronto, era um espaço fantástico, estava sempre, existiam a toda hora, a todo momento havia uma equipa espiritual ancorada ali, e não só, muitas vezes, da informação que nos chegou, não só muitas vezes estava ali a equipa espiritual ancorada, como estava também, existia uma parte de, como é que eu ia dizer, como se fosse um auditório. Ou seja, uma parte onde outras consciências espirituais se deslocavam para aprender, onde era explicado, estás a ver, estão a fazer isto, aquilo, assim, olha como é que esta pessoa está, olha como é que aquela pessoa está, olha a diferença do campo energético, olha o que eles vão fazer agora. Então, essa parte didática existe no plano espiritual, num plano mais subtil. E isso existia na nossa clínica espiritual, ok? Era um espaço físico que nós tínhamos e estava ancorado com esta energia. Então havia todo o processo das terapias e havia também uma parte que existia à parte, que não era de forma alguma coordenada por nós, não é? Era apenas existia numa realidade mais sutil, em que a equipa espiritual nos passou esta informação. Ou seja, há aqui muita gente que vai e vem, para aprender, para ver, para ter contacto. Pronto, então as terapias eram inicialmente realizadas de forma presencial. Quando veio a situação do Covid, nós passamos a realizar terapias à distância. Isto tem algum impacto no processo, por isso é que eu estava a explicar. E as terapias à distância nós sempre fizemos, porque nós tínhamos alguns pacientes, ainda temos hoje, ou outros foram, outros vieram, desde Suíça, França, África do Sul, Nova Zelândia. Não era a maior representatividade do nosso trabalho, mas haviam alguns, então nós sempre fizemos este processo. Quando chegou a altura do Covid, tudo passou para um processo à distância. E muitas pessoas na altura perguntavam-se, mas será que isso funciona? As pessoas têm a ideia pré-concebida que uma cirurgia espiritual tem de ser ali, no local, tem de ser à frente com a pessoa. Sim e não. Ou seja, como é que nós fazemos o processo da cirurgia espiritual?
no momento em que a terapia é realizada, nós já estamos em conexão com a equipa espiritual. Então, o que é que nós fazemos? Assistimos, cedemos a nossa energia, estamos lá a realizar a terapia, um dos nossos corpos está lá a realizar a terapia. Em projeção astral. Em projeção astral. E depois recebemos toda a informação do que vemos durante a terapia, do que está a acontecer no campo energético da pessoa, e recebemos também muitas vezes outra informação que o coordenador da equipa espiritual também nos passa a dizer, vocês não viram isto, mas aconteceu mais isto, e agora a recomendação é que vocês passem para a pessoa que ela deve fazer isto. O deve é sempre entre aspas, é recomendado. Claro. Fica no critério de cada um, e nós colocamos sempre no fim do relatório de cada terapia, nós, quando existe uma recomendação, colocamos sempre, se fizer sentido, a equipa espiritual recomenda isto. Se não fizer sentido, tudo certo. Então, é muito importante deixar sempre isso ao critério do paciente ou da pessoa. Mas, como preparação para nós obviamente temos de ter uma alimentação, nos dias em que temos terapia, muito leve. Não podemos ingerir álcool. Porquê? Não porque o álcool em si é mau, mas o álcool faz uma expansão energética dos centros energéticos e vai, de certa forma, colocar ali uma energia que nós não estamos neutros. Nós já estamos com uma energia adicional, quase artificial, que não é nossa. Então nós temos de ter esse cuidado. Temos de ter o cuidado com, como a Gabriela falou muito bem, com o pensamento, com o que é que o nosso coração está a vibrar, não é? Porque senão muitas vezes vamos passar lixo àquela pessoa, porque não é porque ela está à nossa frente que a nossa vibração, o nosso campo energético não vai atuar, ele vai atuar. As pessoas muitas vezes sentem isso e dizem, eu senti, começou a esta hora, não foi? Não é? Então, as pessoas sentem. No início, havia muito aquela ideia de que isto não vai funcionar, à distância, eu não estou com eles, não vai funcionar. Mas depois rapidamente perceberam o que estava no relatório. As pessoas estavam a dizer, vocês podem achar que eu estou maluca ou maluco, mas eu senti exatamente isto e atuou desta forma e desta. O braço mexia, a perna mexia, sentia um quente, sentia um frio, via luzes, via situações a vibrar, sentia presenças, não sentia presenças. Então, obviamente, isso as pessoas começaram a perceber que efetivamente não é necessário estar ali perto, não da forma que o nosso trabalho está estruturado. Então nós temos toda essa preparação do nosso lado, de ter muito cuidado com o campo energético, cuidado com a alimentação, cuidado com o que pensamos, e fazer o processo de autolimpeza a nós mesmos. Do lado da equipa espiritual, há todo o processo, como a Gabriela explicou já, do ir até junto da pessoa. E por isso é que, antes de cada terapia, nós passamos não é um cardápio, mas um conjunto de indicações que a pessoa deve seguir. Fazer um banho de limpeza quando é necessário, arejar a casa, apanhar sol, hidratar muito bem o corpo. Então, muitas vezes as pessoas chegam a pedir uma cirurgia espiritual e muitas vezes o que recebem de resposta é ainda não. Primeiro temos de fazer isto. Okay? Sim, às vezes não é entendido pela parte das pessoas, porque elas querem as coisas no imediato. É isso. Rápida, né? É muito rápido e eu quero isto, mas se calhar isto não é o melhor para si neste momento. Para si, a equipa espiritual recomenda isto. E umas pessoas dizem, então vou procurar outro lado. Tudo certo? E há outras pessoas que compreendem porque entendem que sim, é um processo, e nós explicamos sempre, é um processo. Então, há toda uma preparação desde o local onde nós estamos. É um local específico onde nós estamos. Nós não podemos fazer isso noutro sítio qualquer, porque é aquele local que está, onde tem a energia ancorada, tem os pontos de força, onde nós sentamos ali e sentimos, a conexão acontece. Então, não é 10 metros ao lado, não é 5 metros, é naquela zona em que nós estamos, que na realidade é um espaço todo coordenado para que esse trabalho aconteça. Então, nesse sítio, com todos os pontos de força, com o nosso processo de conexão com a equipa espiritual, meia hora antes da terapia começar, não é? Porque nós passamos às pessoas uma indicação de horário, meia hora antes já sentimos a conexão e começamos a ver tudo o que é que está a circular. E esse ponto que você falou da distância, vocês estavam mencionando, antigamente não era, né? Tinha até um instrumento ali, um negócio mais que as pessoas precisavam ver para crer, né? Era mais impactante, né? Hoje em dia se utilizou. Eu tive muitas conversas, o Jordelei dos Santos já veio várias vezes aqui, trabalha com essa área, né? Ele um cara bacana pra caramba e às vezes ele tá aqui e ele falou, um dia que ele veio aqui, ele falou, hoje mesmo eu vou fazer uma live, participa lá. Eu fui participar. E dentro daquela egrégora, você entra naquela sintonia, é coletiva. Isso. E aí o pessoal fala assim, mas é a distância.
A live estava rolando, eu já fui começando a sentir um sono, Uhum. e eu, depois de uns 20 minutos, apaguei no sofá. Mas sabe aquele sono pesado? Sim. Falei, então, Leva-te isso. logo para É isso. é exatamente isso. exatamente isso que acontece. Exatamente. Muitas das vezes as pessoas dizem, eu ainda fiquei ali algum tempo acordado, mas depois adormeci. Pronto, foi o processo, ok, não é? É exatamente isso, aquele sono pesado. Ou então também há o oposto, que é, eu estive o tempo todo extremamente acordada, depois até tive uma noite muito difícil e acordei muito mal disposta, com um peso pior, e eu acho que ainda estou pior do que o que estava. Também há este tipo de pessoas que acabam por relatar todas estas consequências energéticas. E isso não significa que seja mau. É simplesmente um processo que a pessoa estava a necessitar, porque na verdade não somos todos iguais, todos nós temos as nossas patologias, temos as nossas situações emocionais e tudo que nos rodeia, e muitas das vezes há necessidade de um trabalho mais profundo ou mais direcionado para algum assunto, e quando esse assunto é realmente muito mexido, há um impacto muito grande no corpo físico no dia a seguir, um cansaço extremo, ou então enjoo, dores de cabeça, enxaqueca forte, isso é muito, Por vezes muito comum. acontece, e nós muitas vezes avisamos isso porque também percebemos e agora começamos cada vez mais a perceber isso, mas muitas vezes o próprio coordenador da equipa espiritual avisa-nos, olha, podem dizer à pessoa que ela amanhã ou durante 2 dias vai sentir dor de cabeça. Exato. Porque quando o trabalho é forte e dependendo da área que esteja a ser mais trabalhada, a equipa espiritual faz uma compensação energética, mas depende de todo o processo já da própria pessoa. Então ela pode sentir essa descompensação e demora às vezes algum tempo a equilibrar. Não é sempre, mas às vezes acontece. Então nós avisamos e colocamos logo no relatório, olha, se sentir isto e isto durante 2 dias é normal. Se passar deste tempo, consulta o médico. Pode haver uma outra questão, não é? Porque às vezes há coincidências, não é? Então nós colocamos sempre esta questão para que a pessoa também esteja à vontade. E na maior parte dos casos é, se por acaso senti ao acordar, mas ao fim da manhã já estava, olha, agora estou impecável. E na noite a seguir então dormem como nunca dormiram na vida. Muitas vezes acontece isso. E é o processo, nós não equalizamos todos da mesma forma e não existe magia. Há processos que demoram mais, outros menos a equilibrar. Mas pronto, esses relatos acontecem muito. Muitos relatos mesmo. Até uma vez teve um amigo que foi, e ele tinha uma situação num órgão específico. E a hora que ele chegou para participar, ele foi num presencial. Ele falou, cara, não é condicionamento, não é coisa da mente. Lá na área que tava com problema, ele sentia como se fosse um picado, assim. Isso. Puxando, dando pontada. Tava atuando ali, não era coisa da cabeça dele. Claro, né? que não. Claro que não é. E nós muitas vezes em terapia notamos, dizemos exatamente isso, que é, olha, o joelho esquerdo, ou o joelho direito, ou esta zona ou aquela zona. E a pessoa diz, eu senti uma dor enorme, ou um calor enorme naquela zona, parecia que me estavam a arrancar a perna. E o que é que muitas vezes dizem? Até abri os olhos para ver se ainda estava lá. Isso já aconteceu. Isso já aconteceu em terapia. Presencial também, não só à distância. Sim, assim como outra coisa, desculpa interromper, isso lá está de forma presencial, porque estávamos com a pessoa. A pessoa estar deitada e de repente levanta a cabeça e olha, porque assim, afinal não eram só 2 que estavam aqui, estavam muitos aqui à volta. Isso, porque exato, era o que eu ia dizer. Sentiam muitas mãos a tocar. Sentia muitas mãos e ela disse, espera aí, está aqui mais alguém? Porque eu sinto mais do que 4 mãos, e só estávamos os 2. Então abriu os olhos e disse, como é que é possível? E depois disse, ok, e fechou os olhos e deixou ir. Mas nesse momento é muito curioso ver o que as pessoas... Claro. E faz sentido, é normal. Claro. Mas sentem esse impacto, sentem que há ali algo mais a acontecer. Então isso é muito, muito, muito interessante. E geralmente nos processos, especialmente de cirurgia espiritual, o que nós vemos é muito pontos que brilham em cores específicas, em que sabemos que é ali que aquela energia está a atuar. Ou visualizamos cor num formato, num círculo, num ponto, e às vezes com espirais. Então, às vezes o processo da cirurgia está para começar e eu começo logo a ver no corpo pontos. E são aqueles pontos que já sei que vão ser trabalhados. E às vezes estão espalhados pelo corpo, outras vezes estão focados ali naquele sítio, então toda a terapia é focada ali. Então, quando acontece um foco mais específico num sítio, é natural que a pessoa sinta aquela zona fica mais trabalhada.
Então é muito curioso essa parte da sensação física, Sim, porque ela acontece. tu acabas por visualizar isso como se fosse um mapa, não é? Isso, É o que tu me exatamente, costumas dizer, é isso mesmo. estando de olhos fechados, obviamente, e com principalmente o corpo astral em atuação, ele consegue percepcionar como se fosse um mapa no início, os pontinhos, que é para trabalhar. Já eu trabalho de uma forma diferente, Gabriela é em diferente. que eu apago por completo. E pronto, é o médico, ou muitas das vezes o Dr. Seabra, ou o Dr. Carlos, ou até o próprio Toninho, que vão e fazem no local com a mão e mexem e tiram e pronto, tiram a nível energético, porque a nível físico não há cortes, já não há necessidade Sim. dessa visualização tão extrema dos cortes e isso tudo, então eu acabo por apagar mesmo nessa altura. Tenho pouca percepção do que está a acontecer, depois volto a mim, obviamente, no final, mas vejo as coisas como se fosse pela visão do médico ou do Toninho. E até a questão dos efeitos. Uma vez eu vi um atleta falando que não tinha mais o que fazer, ele não ia conseguir mais treinar, tal. E aí a esposa dele falou, vai fazer uma cirurgia espiritual, você não acredita em nada? Ué, já não tá ruim? Já não Isso, tá pior não fica, né? Vai ver, Não que custa, dá. claro. Aí chegou lá, ele falou que chegou, deram uma aguinha pra ele, não liquidificada, Água né? energizada, claro. Tomou, apagou. Aí acordou, depois ele falou, o que colocaram nessa água? Ainda ficou ainda meio assim, sabe? É isso. Melhorou. Aí eles falaram, agora você vai fazer na sua casa o restante do processo, tem isso dia e mesmo. hora marcada, né? Tem. Toma uma aguinha antes. Daí tomou água, apagou. Falou, então, agora o que aconteceu? Sua esposa colocou alguma coisa na água? Aí ele começou a levar a sério isso, que estava realmente acontecendo alguma coisa. E os mentores, né? Aqui a gente recebe muito os arquétipos dos caboclos, dos pretos Preto velhos, velho. marinheiros, ciganos, exus, guardiões, né? E no aspecto da Europa, nós temos muita influência do catolicismo, Sim. né? Sim. Tanto que o Wagner foi lá e falou que mentores que receberam ele eram tipo num arquétipo de Cosme e Damião, assim, sabe? Crianças, tal. Isso. E aí, como é que fica isso dentro de um trabalho espiritual? Lógico, a espiritualidade, ela se conecta. Pode aparecer um caboclo lá, pode aparecer um caboclo no Japão, né? Claro. Mas dentro da egrégora, quais os mentores, os agrupamentos de mentores que normalmente aparecem, né? E quais conexões? Porque na Europa teve muito o lance da Inquisição, da bruxaria, que tudo era bruxaria e tal, né? Mas era uma espiritualidade atuando ali já, Sem né? dúvida. E como é que funciona essa egrégora ali e a aceitação do povo português, que tem uma conexão com o Brasil muito forte, grande, sim. mas também tem um enraizamento católico muito forte, Tem uma né? visão muito forte do catolicismo. Nós temos na nossa equipa espiritual, por exemplo, o Toninho, que é um grande companheiro nosso que trabalha connosco há muito tempo, está junto a nós há muito tempo, e toda a sua tribo. E ele, curiosamente, teve uma vivência, do que nos contou, ele teve uma vivência, uma experiência encarnado em Portugal. Mas todas as outras experiências dele foram no Brasil. Então, temos a presença desse cacique que está junto a nós, mas a maior parte estamos a falar de médicos, e neste caso médicos portugueses. E isto porquê? Também tem muito a ver com a nossa egrégora, com aquilo que nós, enquanto seres, como é que nós vivemos no dia-a-dia, e aquilo que para nós faz sentido. As equipas espirituais, às vezes, podem usar roupagens diferentes, mas também se adaptam muito a isso. Em vez de ser este mentor, então é aquele, porque aquele faz mais sentido. Então nós estamos muito ligados a Portugal, à Portugalidade. Então é muito natural que nós tenhamos muito mais mentores também ligados à Portugalidade, que sejam portugueses, ok? E então nós temos esse ramo da medicina, mas em termos de outros mentores, temos outros mentores ligados à Portugalidade, à Fundação do Portugal, à energia dos templários, à energia das montanhas, à energia dos montes. Quando falamos da energia dos seres da natureza, que estão também muito ligados a nós. Então, também tem muito a ver com, para nós, o que é que nós sentimos mais ligação. Eles fazem esse tipo de adaptação. Sim, nós temos, posso complementar, claro. Estava-me agora a lembrar que também temos, como tu disseste e muito bem, mentores ligados à parte celta.
Isso. de Portugal, ou seja, dali da Península Ibérica, não propriamente dos celtas que nós ouvimos falar mais lá de cima, de Inglaterra e por aí fora, não, estamos a falar dos celtas, dos iberos, dos primeiros povos que habitaram ali a Península Ibérica, muito até no norte de Portugal. E esses mentores atuam muito através também das ervas, Isso. do fumo, dos Cristais. cristais, tudo, de uma forma muito ligada mesmo à terra, à natureza, mesmo também à própria simbologia dos animais que eles também utilizavam. Então nós temos muita cultura celta, assim como também duas personagens extremamente importantes para nós, Uhum. da nossa Portugalidade, digamos assim, que é Nuno Álvares Pereira, não sei se tens ideia de quem é. Ele foi o contestável número 1, digamos assim, de Portugal. Ele tinha um amor profundo pelo país, obviamente, mas acima de tudo, amor pelos portugueses, ou seja, pela nação, pelo irmão, acima de tudo era isso, pelo próximo. E isso fez com que o amor dele fosse tão grande que, obviamente, que ele conquistou muitas coisas, porque ele era o braço direito do rei na altura. Estamos a falar de 1300, por aí. Exato, pronto, por aí. Mas ele, acima de tudo, era extremamente espiritual. E, obviamente, que naquela altura era a Igreja Católica A espiritualidade que- era vivida pela Igreja, pelo tal e catolicismo. qual. Portanto, era Era aí assim. que ele se inseria, não é? Pronto, era a realidade do momento. Mas ele tinha uma mente muito visionária e de ajuda ao próximo de forma muito forte, até que ele era simplesmente o homem mais rico do reino de Portugal, mais do que o próprio rei, digamos Onde é assim. que já se viu que o comandante das tropas suprema tinha Sim. mais território doado pelo rei do que o próprio rei? Sim, e tudo isso porquê? Porque Então, o rei, Dom João Dom João I, I, ele via em Nuno Álvares um amor profundo à pátria e a todo o português. E como tal, ele queria o gratificar, então dava-lhe terras, dava bens e por aí fora. E no final da vida dele, o mais interessante foi que ele disse: Eu não quero nada disto. então ele doou Eu, tudo. eu vou para Monge, eu vou doar tudo. Doou tudo, ajudou os pobres, trouxe comida, trouxe alimento, trouxe roupas. Ele doou tudo o que havia, o que tinha, de mão aberta, como nós dizemos muitas vezes. É um doar sem estar à espera de nada. Porque era pelo amor, porque ele amava a pátria. Então, Sim. a questão das batalhas era a realidade da altura, tinham de acontecer para defender território, para... Sim, então a última parte da vida dele foi muito de introspeção, de gratidão por tudo aquilo que ele conseguiu e ao mesmo tempo orar por todos para que todos tivessem saúde acima de tudo, que era o bem precioso da altura, era a saúde, mais do que até os bens. E então ele tornou-se uma egrégora, digamos assim, em Muito Portugal. E neste momento ele é considerado mesmo santo, porque ele já passou pelo processo de beatificação e acho que já está Isso, mesmo já. como É santo. o dia 6 de novembro. Em Portugal é o dia de Sim, santo, então, São Nuno de Santa Maria. Sim, ou santo contestável, por aí. Exatamente. Pronto. Então nós temos a egrégora de São Nuno connosco. E isso faz com que o nosso trabalho seja muito ancorado na Portugalidade, não propriamente dizer que Portugal é ótimo, não é isso. Sim, É não é porque nós que- estamos nesta nação, em Portugal, então temos que viver para os que estão aqui também. Ajudar desta forma, através dos mentores do passado que estiveram a dar o seu melhor, então eles estão agora também do lado espiritual a ajudar-nos. Temos esse mentor, que é muito importante e que acaba muito por ajudar nos resgates espirituais, quase como que indo aos locais mais densos, digamos assim, a egrégora dele vai muito vai a no esses fundo locais porque ele, buscar. porque ele tem uma energia muito forte e traz uma energia muito forte de proteção. E uma energia muito forte da situação do resgate, de situações passadas, de que muitas pessoas, não é? Nós somos como que, nós andamos no processo de reencarnação, todos nós temos uma missão, mas andamos muitas vezes junto àquele campo eletromagnético onde a nossa consciência ou já esteve, ou tem uma situação para resolver, ou algo assim do género. Muitas vezes, não sempre.
E quando assim é, muitas pessoas que acabam por ter uma experiência, seja Portugal, seja na Europa, muitas vezes, quando chegam a um processo de terapia, elas próprias têm questões que estão relacionadas com ancestralidade, com batalhas, com o que quer que seja. Sim, Então, isso é muito comum. é muito comum na Europa, no velho continente, é muito comum, porque houve muita guerra, houve muita batalha, houve muita morte. Então, ele muitas vezes trabalha estas questões e muitas vezes as pessoas nem sabem, Sim. que têm ainda, sentem que algo não está certo. Sentem, por exemplo, muitas vezes a injustiça de situações da vida e não percebem porquê. E muitas vezes é porque essa energia vem da ancestralidade e está muitas vezes ligada a este tipo de situações, seja de batalhas, seja de conquistas, seja de perder tudo, seja... E essa energia, essa egrégora de Nuno Álvares traz muito essa situação desse resgate, porque ele próprio em vida doou tudo pelo amor. Estamos a falar do homem mais rico do reino que doou tudo o que tinha. Então ele trabalha muito também essa questão da justiça, da igualdade e do resgate de muitas pessoas que têm essa energia presa no passado. Então para nós é muito natural ter esse tipo de mentores com esta energia ancorada, diferente do que existe mais no Brasil. Sim. O diferente da Inglaterra, Uhum. a Inglaterra criou laços com vários Isso. cantos do planeta e ainda tem envolvimento com vários conflitos, né? Verdade. Portugal hoje já é um país que é mais tranquilo, mais pacífico, mais né? pacífico. Tem aí uma compensação também em relação a isso, né? Lógico, o passado fica no passado, Claro. todo mundo tem, toda a nação tem, mas na atualidade, até o Wagner comentou que ele foi para lá e que ele se sentiu muito bem. Ah, que bom. Que é uma energia muito acolhedora, né? E sabes porquê? Porque Portugal, um rei de Portugal doou a coroa a Nossa Senhora. Sim. Como nós dizemos. Então, isso, a partir desse momento, esse gesto, esse ato, mais do que uma questão política ou uma questão religiosa, trata-se de colocar a coroa num ser espiritual. Então, Portugal, desde esse momento, passou a ancorar a energia da paz. Então, nós vemos, por muita insatisfação que o povo tenha de muitas situações políticas e situações que não estão certas e deviam mudar, não vemos Portugal como um país de tumultos, como, por exemplo, na Europa existem tantos outros, como França, como países que são mais, que reagem mais, ok? Não para dizer que é bom ou que é mau, mas que têm uma ação, uma atitude mais reativa. Portugal isso não acontece tanto, para o bem e para o mal, mas não acontece tanto, é um país de mais paz. E está muito ligado a esse momento, a esse processo, essa egrégora que foi ancorada em algo espiritual. Então passou a ser um país com uma egrégora da paz. Sempre foi. Desde o primeiro rei que nós tivemos, Afonso Henriques, ele próprio fazia tudo em nome do superior. Portanto, ajuda-nos para que nós consigamos fazer as coisas. E depois este rei, estamos a falar do João IV, penso eu, em que ele realmente, a partir do reinado dele, mais nenhum rei utilizou coroa. E ele disse, a minha coroa vai ser para a rainha de Portugal. Isso. Eu entrego o reino à mãe de Deus, mãe de Jesus, Maria, neste caso. Então, como era um país muito católico, assim foi. E por isso é que, hoje em dia, a Nossa Senhora, ou então outras imagens que representam Maria, elas são sempre apresentadas com uma coroa. E o seu que significa a coroa de Portugal no topo da cabeça da... Nunca mais esteve no rei. Então, exatamente, isso é o ancorado numa energia de paz, e por isso é que é natural que, obviamente que existiram conflitos, existiram guerras, existiram conquistas e tudo mais, mas desde esse momento foi ancorada essa energia. Por isso é que Portugal é um país, na sua essência, não é um povo manso, é um povo que vive muito a egrégora da paz. Pronto, essencialmente é isso. Realmente, porque a Europa, ela sempre, aconteceu alguma coisa no Oriente Médio, aconteceu alguma coisa, sei lá, na Rússia ali, né, na Ásia, sempre tem ali, não, vamos ver o que a França acha, o que a Inglaterra, eles vão se envolver, e Portugal, ele consegue ter ali uma tranquilidade, né, o povo consegue ter uma tranquilidade, porque sabe, olha, nós não estamos nos envolvendo mais na briga dos outros e tudo mais. Acho que isso é super importante, isso. É importante. E a gente vê que quem vai lá fala, nossa, tá com uma energia legal. Lógico, existem conexões com o Brasil muito fortes. Isso muito brasileiro traz relato, né?
E o brasileiro leva uma questão de espiritualidade muito também, forte, né? muito forte. E é por causa disso também que existe cada vez mais um desenvolvimento, mesmo a Sim. nível das pessoas, cada Lá, vez mais é, vão é. crescendo, vão abrindo mais para esta perspectiva mais espiritual. Ainda com resistência, Sim, faz parte, é o velho continente. Há ainda com muita muito resistência. preconceito, porque Sim, muito preconceito, é um facto. É. muitas vezes as pessoas, quando se fala de uma terapia espiritual, a maior parte das pessoas que não têm esse conhecimento vai logo assumir que é para fazer mal a alguma coisa. Vai logo assumir que é para uma amarração, que é para... Logo, é o que vai na mente Sim, das é pessoas falta de instantaneamente. conhecimento. Então tem vindo a melhorar. Sim, muito, principalmente porque existem até muitos terreiros de Umbanda, Candomblé também, isso está a crescer, o que também é bom para É muito poder bom. abrir horizontes para as pessoas e também a nível de centros espíritas já existia, mas as coisas estão mais leves, não num sentido tão dogmático e muito religioso, porque antigamente o espiritismo era quase como se fosse uma missa, não quero dizer bem uma missa, mas era tudo muito religioso e na verdade tudo precisa ser muito mais liberto, não é? É isso, muito mais livre, muito mais Tem que ser meio que, vou fazer lá, vou no espiritismo lá, mas não fala pra ninguém. Exatamente. É a pessoa que vai, mas ninguém da família sabe. E até tem medo de comentar. Isso ainda acontece muito. Né? Mas que bom que tá dando essa expansão. E a questão da projeção astral, vocês comentaram, e eu acho legal esse lance da importância dessa conexão, né? Porque vocês falaram que existe um trabalho aqui, lógico, mas que vocês atuam com essa ponte, que o trabalho também ocorre em projeção astral. Isso. Conta um pouco pro pessoal aí como é que é essa ponte, essas experiências, né? Que sempre tem coisa boa aí. Claro. Olha, é sempre necessário, como falámos há pouco, a preparação física, não é? O relaxar, ouvir uma música tranquila, entrarmos no processo de conexão, estarmos ali no nosso ambiente, conectar de certa forma com a pessoa também, não de uma forma total, porque isso também não é benéfico, porque depois acabamos por nos envolver na situação, portanto temos que estar também um bocadinho QB fora para poder ter consciência nossa. Então, nós acabamos por estar em sintonia, quase como se fosse num processo meditativo. Fazemos isso de forma sentada e não deitada, porque como fazemos muitas terapias, depois pode haver aquela situação de não querermos adormecer, e às vezes pode acontecer, não é? Portanto, nós fazemos de forma sentada para não acontecer o adormecimento. Como já o fazemos há algum tempo, é praticamente instantâneo, nós vemos logo direto na casa da pessoa, nós não passamos pelo processo de estou a ir e agora estou a virar a esquina, estou a passar a cidade, estou a entrar, sei que eu estou a ir àquele país, não, é automático, entra-se logo direto no ambiente da pessoa, às vezes apanha-se uns sustos. Mas isso é muito importante também, também deixar claro este ponto. Nós, o que vemos é quase como se tivesse ali a pessoa. Nós vemos, obviamente, o seu campo energético. Nós, primeiro, na nossa conduta, isso não respeita a nossa conduta, então nós não fazemos qualquer tipo de invasão da privacidade ou do ambiente da pessoa, nem a equipa espiritual o permitiria fazer, mas, acima de tudo, nós vemos o campo energético da pessoa e todas as ligações que existem ali. É como se víssemos, obviamente, ali, vemos o campo energético, vemos o corpo astral da pessoa ali, e fazemos essa atuação juntamente com a equipa espiritual. Então estamos lado a lado. Então conseguimos perceber quantos elementos da equipa espiritual estão presentes, se está mais, se está menos, qual é o nível de sustentação que existe no momento, se existe mais, se existe menos. E depois, muitas vezes, o que acontece connosco nós muitas vezes participamos no processo da cirurgia sempre de uma forma ativamente, mas muitas vezes sentimos que há mais coisas a acontecerem que o coordenador da equipa espiritual nos dita, nos fala, ok? Do que aquilo que nós efetivamente estamos a fazer ou daquilo que nós efetivamente estamos a ver. Então há mais, muitas vezes existem trabalhos noutros corpos, em conexão com o corpo astral, por exemplo, com outros corpos multidimensionais que nós umas vezes vemos, outras vezes não.
E quando não vemos, chega-nos a informação do que é que esteve a ser feito. Então muitas vezes Sim, vemos... ou às vezes até colocam uma tela mesmo. Sim, às Olha, vezes, vês, exatamente. tipo, isto está a acontecer, mas é noutro sítio, quase como se fosse uma TV. Mostram-nos ali alguma coisa, mesmo no próprio sítio, outra dimensão. Olha, aconteceu isto se calhar no passado, ou então um corpo multidimensional está neste sítio, é preciso se calhar resgatar, precisamos de uma terapia a mais para fazer este processo. Também acontece muito isso. Acontece muito isso. Em terapia espiritual, não tanto no processo da cirurgia, mas no processo da terapia espiritual em que nós estamos desdobrados, muitas vezes o que acontece? Há essa questão das telas, dos ecrãs, não é? Em que a pessoa está deitada e estamos a ver câmaras diferentes, e muitas vezes o que acontece? A terapia às vezes demora muito mais que o planeado, porque ali percebemos que há um processo que tem de ser resgatado de uma existência passada. Então nós temos elementos na nossa equipa espiritual que trabalham connosco, em que nós tivemos de passar por um processo de recrutamento para sermos aceites. Ou seja, não é, olha, estas pessoas estão a fazer um trabalho espetacular, vamos ali trabalhar com eles. Não foi assim. Não. E nós sabíamos que estávamos a ser avaliados, nós sabíamos que, acima de tudo, a conduta, acima de tudo, o saber estar no sentido de nós sabermos nos proteger e nós sabermos o que projetar e o que não projetar, o que abrir, o que não abrir do nosso campo. E foi um processo de recrutamento longo. E a partir do momento em que fomos aceites, então eles começaram a trabalhar connosco em que sentido? Eles navegam as linhas do tempo, nas diferentes linhas de existência de cada ser. Então muitas vezes há um painel que nós conseguimos ver em terapia, em que por conexão psíquica com esses elementos de equipa espiritual, que tem uma forma muito particular, é muito diferente de tudo o resto, e nós percebemos, ok, nós precisamos agora da vossa energia para isto. Então, nós vamos retirar um pouco de energia do vosso campo. Então, eles retiram energia para se poderem movimentar, chegar, atuar. Nós vemos o que é que foi feito numa outra vida. Foi um homem, foi uma mulher, teve esta experiência, teve aquela. Resgatar, transmutar aquela energia que ficou estagnada, cristalizada, e no momento que eles retornam dizem, já está. Passem esta informação à pessoa, não passem esta. Porque muitas Sim, pessoas, às vezes acontece. Quando há situações de tivemos de transmutar ou resgatar uma energia do passado, as pessoas querem automaticamente saber o quê. E muitas vezes a resposta que vem no relatório não é relevante. Porque Sim, ou não foi mencionado. Ou não foi mencionado, porque muitas vezes nós também não sabemos. Verdade. Mas há situações, que não são a maioria, mas existem situações em que nós vemos o que aconteceu e o que foi transmutado, e a equipa espiritual, nomeadamente o representante desses elementos da equipa espiritual, passa-nos a mensagem: isto não é para ser escrito no relatório. E nós, uns dias depois, esquecemos. Sim. Porque é a informação que não fica retida. É para o momento, para trazer uma compreensão, para agregar no conjunto da terapia do que é que foi feito, mas passados uns tempos depois esquecemos. E Já ainda não bem, nos lembramos do que é que foi ainda feito. bem. E ainda bem. Mas quando é algo que é para ficar escrito, nós retemos na memória, passa para o relatório. O relatório é feito, para quem nos está a ouvir e não percebe como é que a questão do relatório acontece, o relatório é feito porque nós estamos em projeção, mas ao mesmo tempo é quase como se estivéssemos a fazer psicografia. O relatório é feito, é gatafunho, é escrito, letra corrida. Eu às vezes tenho muita dificuldade em perceber o que é que a Gabriela escreve, o que é que eu escrevo. Muita dificuldade, porque é tudo escrito corrido, quase como notas. Fez isto, passou ali, atuou aqui, atuou ali. E depois há uma segunda parte da terapia, que é concentrar no que está ali escrito, ler aquela energia e passá-lo para um texto corrido. De 2, 3 páginas de texto corrido, que enviamos por mensagem, por e-mail, como for. E a pessoa fica com o relatório de todo o processo que aconteceu na terapia. À exceção dos pontos em que ou a equipa espiritual diz isto não é para mencionar, ou a equipa espiritual simplesmente não nos passa essa informação. Uhum. Então este processo todo Sim, acontece. e quando isso acontece, não é porque, não vamos dizer porque não apetece, não, porque não vai acrescentar. É só isso. E às vezes a pessoa quer por curiosidade também. Exatamente. O que eu fiz na outra vida. E às vezes só vem a influenciar em sentido menos positivo. Tipo uma apometria. É exato, Sim, tipo isso, exato. Mais ou menos, mais ou menos. Sim, Parecido. nós também somos formados em apometria. Sim, parecido. É parecido. Parecido. Na verdade, tudo está Conectado, tudo tudo conectado, ligado. não é? Mas esse Sim. ponto é muito importante e as pessoas muitas vezes têm curiosidade e é compreensível, mas esse momento já passou. A partir do momento em que nós nos conectamos com algo que já passou, estamos a ir buscar essa energia, ou melhor, estamos a trazer essa energia para o agora.
Até que ponto é que nós sabemos que tudo o que aconteceu ali nos é benéfico? Podem haver situações que já estão transmutadas e vamos revivê-las outra vez. Então, muitas vezes, o saber informação de existências passadas, o que é que acrescenta realmente naquela pessoa? Não é? Às vezes traz mais problemas, entre aspas, faz um reviver de situações que naquele momento conseguimos transmutar, mas com a nossa realidade de hoje não vamos conseguir, se calhar. Claro. E vamos ficar com um campo conectado ao passado. O viver é o presente. O que já aconteceu. O que nós temos de estar com o nosso foco é no agora. É o estar presente. Isso é que é o importante. É porque às vezes a pessoa tá com problemas aqui, nessa vida, nesse campo material. Ela não tá lidando com esses problemas de agora, daí ela vai fazer um processo como esse, de repente recebe, aconteceu tal coisa lá na Idade Média, opa, agora eu tenho mais problemas agora para pensar, a pessoa fica se sentindo culpada às vezes, né? Então acho que é super importante. Muitas vezes o telemóvel, né? Ele toca de lá para cá, daqui para lá é difícil, né? Claro. Quando você quer, às vezes vem um não interessa bem grande, não interessa, né? E eu acho que assim vai continuar por um bom tempo, né? Verdade. E aí, vocês têm essas conexões que relacionam o trabalho de cirurgia espiritual, um trabalho que conecta pessoas não só na Europa, mas vocês estão em conexão com pessoas de vários lugares do mundo, né? E é acessível pelo fator de, você já teria explicado o que é a distância, né? Isso. E algo que conecta as pessoas, independente do idioma, é o verbo, o poder da palavra. E vocês mencionam sobre essa energia, como que forma como tem essa ligação em relação a toda essa proposta, né? É o foco, é a disciplina, é isso que nós dizemos sempre às pessoas. Pensa pelo positivo, nunca vás pelo pensamento mais difícil. Pronto, a tua vida pode não estar a andar bem, mas pensa pelo positivo, é a tua palavra. Diz, decreta aquilo que tu queres, verbaliza aquilo que tu queres e fala em voz alta. E muitas das vezes nós dizemos isso às pessoas e as pessoas, está bem, pronto, ficam tipo, se calhar isso não é assim tão importante. E isso é tão importante. E acaba por ser o processo que nós acabamos por perceber, e sabemos isso, e certamente muitas pessoas também o sabem, que quando nós utilizamos o poder da palavra, nós estamos a mudar a nossa energia, a vibração está a aumentar, acabamos por ter um campo vibracional com muito maior proteção, a nossa faixa vibracional aumenta, logo o que é que nós vamos ter ao nosso lado e ao nosso redor? Vibrações mais altas. Então, as possibilidades das coisas boas e aquilo que nós queremos começam a acontecer. Não é propriamente como a questão, o segredo do livro, o segredo, mas a palavra é realmente muito importante e nós até costumamos dizer o Pai Nosso, digamos assim, em aramaico, é muito forte, porque é a palavra da altura daquela época, Da língua original. da língua original, em que tinha a vibração poderosa mesmo do que significa a palavra, de quem foi que disse pela primeira vez todas aquelas palavras. Então, muitas das vezes nós até sugerimos, porque é que tu não oras o Pai Nosso em aramaico? Mas eu nem sei o que é que diz. Olha, mas tu já sabes o que é um Pai Nosso. Portanto, esta é a língua de Jesus. E lá está, nós falamos de Jesus, mas podia ser outra energia qualquer, podia ser o homem, um mantra. Ou mesmo até a própria energia pessoal, a oração mais simples ou a palavra mais simples, mas que seja dita com confiança, com força. Isso tem imenso poder. E concretiza as coisas. Exatamente. E é impressionante quando as pessoas dizem assim, não é bem assim, porque a minha vida não permite que as coisas sejam. Não, as pessoas já se estão a autossabotar. Nós podemos não conseguir chegar àquela meta que tanto queremos, mas podemos chegar até metade. Então, se nós estamos aqui no início e não chegamos até metade, já estamos a autossabotar, mas conseguimos pelo menos chegar até metade, já conseguimos fazer alguma parte. Portanto, não vamos colocar logo aquela coisa de dizer, vou estar a falar isto, para quê? Para daqui a um bocado já não me lembrar, esquecer-me. Pronto, ok, vou dizer, diz 2, 3 vezes, mas não está a sentir. Isso não tem poder nenhum. Isso é uma das coisas que nós dizemos muito às pessoas, que é
cocrie a sua realidade. Sim. Não só mentalmente, mas vibre naquilo que quer para si. Em todos os momentos. Não vai acontecer uma magia, mas o nosso campo energético vai por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós emanamos. A palavra é a materialização de um pensamento. Tal e qual. Então, se nós colocarmos um pensamento, uma emoção, se a materializarmos pela palavra, nós conseguimos mudar a nossa frequência, o nosso campo energético e todos aqueles que estão à nossa volta. Então, muitas vezes, mesmo em processo de terapia, e muitas vezes colocamos isso no relatório, quando há indicação para tal, muitas vezes dizemos à pessoa, vibre na realidade que pretende. Há situações complicadas, há pessoas que estão em ciclos que elas querem sair, mas não conseguem, ou não o conseguem facilmente. Mas o que muitas vezes acontece é que quando o dizem, ou não o pensam com esse querer, como a Gabriela estava a explicar, e não é a palavra em si, é a palavra ligada ao sentimento e à emoção, e àquilo que vem no pensamento. É um acreditar, um verbalizar, sem dúvida. Claro. A partir do momento em que começamos uma frase com não, já estamos a colocar uma energia de diminuição, de retirar. Então muitas vezes dizemos às pessoas que existem hábitos da forma como comunicamos, da forma como pensamos, que impactam muito o que vibra à nossa volta. Nós vemos o exemplo de atletas, nós usamos muitas vezes este exemplo, nós vemos o exemplo de atletas que perderam o braço, perderam as pernas, continuam a competir, não se deixaram abater. É a força, é a vontade, é o querer. Este é o meu caminho, isto é o que eu quero criar agora para mim. E eu vou-me adaptar às circunstâncias, porque esta é a minha meta. Então, se essas pessoas conseguem, porque é que nós que temos todos os membros não poderemos conseguir? Claro. Tudo vai no foco mental. E o verbalizar isto é muito importante. Nós não precisamos de fazer um mantra do Om, como a Gabriela estava a dizer, ou uma oração cristã, ou judaica, ou qual que seja ela. Nós podemos criar a nossa própria vibração. Se nós dissermos, eu sou luz, eu sou o meu poder, eu co-crio esta realidade. E se o dissermos com foco e determinação, e com aquele querer interno, nós estamos a mudar a realidade à nossa volta. Nós estamos a mudar a nós e a tudo aquilo que emanamos. E nós sabemos que tudo funciona por atração. Então, muitas vezes uma terapia é mais do que atuar ali e resolver este problema. Uma terapia, muitas vezes, é passar este conhecimento do empoderamento da pessoa. E aquilo que ela tem e aquilo que ela experiencia, não é o terapeuta que vai possibilitar isso. Não somos nós. Como nós dizemos, nós somos o bisturi. Uhum. Okay? Um bisturi por si não faz nenhuma incisão numa cirurgia. O bisturi está lá para ser utilizado pelo cirurgião que tem conhecimento para fazer o corte no sítio certo. E muitas vezes as pessoas agradecem-nos a nós e nós dizemos com muita humildade, mas não é a mim que tem de agradecer. Primeiro é a si, depois é a equipa espiritual. O nosso trabalho é ser o melhor canal possível. É sempre isso. Então, uma das coisas que nós trazemos à consciência das pessoas é que o poder está lá dentro. Não somos nós que o vamos alterar. A pessoa tem esse poder, só que muitas vezes está esquecido. E quão importante é, antes de deitar, não é? Como nós dizemos muitas vezes, a pessoa antes de deitar, no momento em que vai ter uma projeção, não é? Porque toda a gente se projeta. O Wagner Borges diz muitas vezes isto. Projeção toda a gente faz. Consciente, nem tanto. Claro. Não é? Pode estar um bocadinho só acima do corpo. A projeção lá para fora, já existe um treino, existe todo um outro processo. Mas projeção toda a gente faz. Então, porquê é que nós não vamos, antes de deitar, criar a nossa realidade? E nós dizemos muitas vezes às pessoas, antes de deitar, vibre naquilo que quer para si. Não vibre no que não tem. Vibre no que tem, no que quer. No que tem e no que quer. E onde é o caminho? Sim, e muitas das vezes, desculpa interromper, até costumas dizer, e eu também, ou até mesmo no próprio relatório, antes de deitar, coloca as mãos no centro cardíaco, transmite a energia para si, para o seu chakra cardíaco, para a sua mente, para o seu frontal, para que realmente tudo fique muito mais suave, muito mais leve, para poder até ter uma boa noite e, acima de tudo, projetar um dia melhor. Portanto, são técnicas, não é? E a palavra mas passa é muito tão por aí, importante. por usar a palavra e a própria pessoa ter a consciência do poder que tem cá dentro. Sem dúvida. Porque passa muito por aí, porque o terapeuta não faz milagres. Não. O terapeuta, quando muito, traz à consciência uma realidade da pessoa e chama a atenção. Está aqui, agora faz. E isso aí, quem está em casa, presta atenção. Tá vendo?
as chaves, as conexões, eles estão passando o que eles têm de melhor aqui. Então, dá o seu melhor também. Estamos falando de positividade. Escreve aqui positividade nos comentários. Manda para umas 10 pessoas que você quer ver bem, porque assim quando a pessoa receber isso aqui e chegou nessa parte do vídeo, fala, olha, essa pessoa quer me ver bem, que legal. E também, lembre-se do teu like. Esqueceu lá no começo? Deixa o teu like agora. Certinho, pessoal? Vamos ter esse combinado? E vamos chegar nesse ponto, porque vocês falaram tanta coisa interessante agora, e até mesmo o poder das palavras. Muita gente fala assim, o pensamento positivo não funciona. Mas a pessoa que fala isso, normalmente ela tem algo na manga. Não, isso aqui funciona, compra isso aqui, que isso aqui vai funcionar. Mas eu sempre falo, via de fato, via de regra, é melhor falar positividade do que não falar. Você vai ficar falando negatividade? Não acredite, mas testa, fala positividade, entra em conexão. Aí a pessoa às vezes escreve, não tenho criatividade para gerar palavras positivas. Então agora tem os dois aqui. Para essas pessoas, sugiram algumas afirmações, algumas palavras que sejam tranquilas para que a pessoa possa instalar. Estou no metrô, estou em casa, estou sem fazer nada. Vamos criar isso na mente. Então eu vou dar um exemplo que já utilizamos como recomendação a algumas pessoas e passo aqui este exemplo e depois a Gabriela passa outro. Um exemplo, por exemplo, num momento em que a pessoa esteja em conexão com ela própria, claro, se está a correr, se está a trabalhar, se está numa reunião, a atenção e o foco está noutro sítio. Então, tem de ser num momento em que a pessoa possa estar concentrada consigo mesma. E então, independentemente da crença, não é? E nós estamos aqui a passar conhecimento, não é? Tu passas muito conhecimento, muitas pessoas que passam aqui passam muito conhecimento, muita informação. Então vamos transformar a informação em conhecimento. Vamos passar a viver isso, pôr na prática. E então, uma forma de o fazer é num momento de introspeção, de conexão, ativando aqui o chakra cardíaco, não é? A pessoa simplesmente coloca, fecha os olhos. Uma nota. Porquê é que fechar os olhos é tão importante? Fisiologicamente, a visão consome muito processamento do cérebro. Então, quando as pessoas dizem, mas eu tenho que fechar os olhos. Não. Mas se fechar, a experiência pode ser diferente. Simplesmente porquê? Porque fisiologicamente isto ocupa muito processamento. Há muita informação a processar pela visão. Então, por isso é que muitas vezes há processos de terapias, há orações que são ditas de olhos fechados. Porque o olho fechado faz com que todos os outros sentidos fiquem mais apurados. Então, fechem os olhos. Ficam agora com a explicação de porque é que com os olhos fechados tem mais impacto. Não é? Tudo funciona, mas há processos. Então fechem os olhos e vibrem assim. Eu sou luz. Eu sou vibração. Eu sou a expressão do todo. Eu vibro no meu caminho essa mesma luz, a vibração e a prosperidade em todas as vertentes da minha vida. Só isto. Então, aqui, desconstruindo isto um pouco, não é? O eu sou luz fala da nossa essência. O eu sou vibração fala do que é que os nossos pensamentos reverberam. Eu sou o todo, porque nós temos em nós componentes das estrelas, do cosmos. Não é? E depois, qual é a nossa intenção? Vibrar luz, harmonia e prosperidade. Prosperidade não significa só dinheiro. Prosperidade significa a energia do dinheiro, significa a energia da saúde, significa a energia da harmonia. Então, prosperidade em todas as áreas da minha vida. Muitas vezes as pessoas associam só ao dinheiro, mas não. Ser alguém próspero, alguém com muito conhecimento, que prospera na sua área, que prospera em trabalho, prospera em saúde, prospera no relacionamento com o próximo. Então, isso tudo é prosperidade. Então, fica aqui um exemplo para quem quiser experimentar muito e bem fazer, mas que o diga de coração. Sim, essa é a diferença. Escrevam aqui nos comentários já. Captaram? Escreve aqui, vibra aqui já, coloca aqui nos comentários, vai escrevendo, vai tendo essa repetição aqui, né, para criar essa energia, criar uma energia positiva, né. E aí a gente fala sobre toda essa conexão, sobre a questão da mediunidade. Hoje nós temos muitos ditos médiums, né, e médium é neutro, não é para lá nem para cá, né. E eu queria que vocês falassem sobre essa coerência, essa ética, né, em relação à mediunidade, porque com o advento da internet, a gente não tem mais como saber o que as pessoas estão alcançando ou não, né? Então, passa para o pessoal, né? Vocês têm um trabalho consolidado, dá para sentir essa energia, essa egrégora, essa seriedade.
As pessoas que estão um pouco confusas, que fontes que devem começar a beber, ou sente que é médium, que tipo de coerência, que tipo de filtro deve aplicar, né, na própria realidade? Olha, Rafael, eu acho que acima de tudo a pessoa tem de começar a querer aprender. E o que é aprender? Seja pela linha que for, não falamos de religião específica, nem de filosofias espirituais. Ler. Ler, comecem por livros de autoajuda, se forem pessoas que não têm mesmo ligação nenhuma à espiritualidade, livros de autoajuda são sempre fantásticos, ajuda a elevar a parte energética, e as pessoas que acabam por estar muito mais direcionadas para a espiritualidade e que realmente querem aprender um pouco mais. Eu sou um bocadinho suspeita no que vou falar agora, pronto, o Filipe sabe. É isso. Mas eu acredito muito, porque foi assim o nosso processo. Os livros espíritas, eles têm muito material didático. Kardec, ele explica muita Sim, coisa. eles têm muito. Claro que nós sabemos que muitas das coisas já estão desatualizadas, porque na verdade nós já estamos no século XXI, as coisas são de forma diferente, mas tudo o que está lá é a essência. Portanto, existe acima de tudo o início da comunicação entre o plano físico e o plano espiritual, em que o plano físico fazia as perguntas, mas olha, mas as coisas são assim, mas como é que são mesmo as coisas? Então vinha a parte do plano espiritual, alguns seres espirituais explicavam pela primeira vez as coisas. Isso estamos a falar do Livro dos Espíritos, por exemplo, mas existem outros livros, mesmo até histórias de relatos do pós-morte, ou então como viver uma vida melhor com algum sofrimento, seja ele qual for. Sugerimos muito a literatura espírita porque é muito didática, é só por causa disso, não é para dizer que o espiritismo é que é o topo, não, de todo. E após esse estudo base, obviamente ler um pouquinho de tudo, xamanismo, umbanda, candomblé, ler tudo, porque tudo faz com que nós possamos abrir a mente, abrir a consciência, deixar preconceitos, entender situações que passam connosco ou com outros ao nosso lado, e começamos a ver que a espiritualidade é uma só e que na verdade todos falam do mesmo. É isto que eu sugiro, muito honestamente. É isso mesmo. E há pegando nesta literatura toda, nós usamos muito o exemplo do espiritismo, né, do kardecista, dos livros, porque funciona, e atenção, nós vamos dizer isto e entendo isto com muito amor, né, sem qualquer tipo de desrespeito, Claro. nem de diminuição, nem de elevação, mas do ponto de vista completo, só por amor, nós achamos que todos esses livros passam um conhecimento essencial, base, fundamental à compreensão de muitas coisas, ok? O espiritismo sempre passou um conhecimento, existe uma base muito científica, muitos médicos, muitos cientistas trabalharam nesse conceito, na exploração desse conceito, então é muito natural que tem muito, palavra que vocês usam muito cá no Brasil, muito embasamento, não é? Há muita sustentação. E há muita retidão naquele conhecimento, então por isso é que nós o usamos como uma recomendação para um início de caminho. Mas depois, e pegando exatamente o que a Gabriela disse, explorem as vertentes todas. E como é que vocês sabem qual é a certa? Sintam no coração o que faz sentido. Claro. Mas é muito importante o ter este contacto, o ler livros que falem de experiências, do que é a mediunidade, de como é que nós podemos explorar a mediunidade, como podemos controlar a mediunidade. Porque no início dos tempos, e em Portugal isso via-se muito, as pessoas, os médiuns, entravam no centro espírita a cair, com muito espasmo físico, com muita manifestação física. E é natural, no início não se sabe, não se tem tanto conhecimento como se controla. Então, todas as pessoas que sentem curiosidade ou que querem expandir a sua consciência, leiam de tudo. Podem começar aqui, não acabem aí, leiam tudo. Leiam sobre o budismo, leiam sobre o taoísmo, leiam sobre todas essas... leiam sobre tudo isso, leiam sobre Umbanda, sobre Candomblé, sobre xamanismo, compreendam as energias, mas sintam no coração o vosso caminho, não é? Por exemplo, nós, porque também recebemos muitas solicitações, formatamos um curso de iniciação à espiritualidade, onde explicamos exatamente esses contextos, esses conceitos. Falamos de xamanismo, falamos de candomblé, falamos de Umbanda, falamos de processos
que fazem parte de todos esses caminhos filosóficos. Agora, nunca dizemos, este é melhor do que aquele. Não. Nós apenas pretendemos fazer uma introdução. É assim, como é que funciona o mecanismo? Desta forma. Porquê é que é assim? Por causa disto. Como é que se dá a mediunidade? Assim. O que é que eu devo fazer o que é que eu posso fazer? Desta forma. Mas sintam no coração aquilo que faz mais sentido. É sempre isso que nós dizemos às pessoas quando nos perguntam como é que eu me desenvolvo a nível de espiritual. Começo por ler isto. Há este curso. Existe o nosso. Existem muitos outros. Busquem o conhecimento. E sintam no coração. Porque quando o conhecimento quando ele está ali com segundas intenções ou quando está ali de uma forma apenas de comércio, a pessoa sente aqui dentro que se calhar o caminho não é por aí. E para quem está vendo, qual que é a importância, no ponto de vista de vocês, de uma espiritualidade sem dogmas, sem religião, mais abrangente? E na sequência, quem quiser estudar com vocês, passem como eles podem fazer isso, né? Diz então. Então, a importância de uma espiritualidade livre é precisamente para nós compreendermos que nós não temos limitação na sua essência. Não é? Muitas das religiões, ao longo do tempo, existiram e existem com algum tipo de condicionamento. Não é? Não podes fazer isto, não faças aquilo. E muitas doutrinas filosóficas passam com o sentido de só assim é que se consegue fazer isto. Então nós passamos às pessoas que é muito importante não ter esses dogmas, não ter esses condicionamentos, aprender mas não nos sentirmos aprisionados e sentirmos-nos livres, porque todo o poder está aqui dentro. Então, tudo aquilo que nós, como já falámos, vibrarmos, nós vamos expandir à nossa volta, nós vamos atrair para nós tudo isso. Então é muito importante passar às pessoas a noção de liberdade, a noção de que elas definem o próprio caminho, elas definem o dia da manhã. Nós temos esse poder de definir como é que vai ser o dia da manhã, como vai ser a experiência daqui a um mês, desde que vibremos na energia do que pretendemos para nós. Então facilmente percebemos que as pessoas estão, se nós visualizarmos um carro em condução, não é? Em andamento na estrada, nós temos duas opções, estamos no banco de trás ou estamos no banco de frente a conduzir. Então nós ou estamos ao volante e decidimos por onde queremos ir, ou deixamos-nos condicionar por onde alguém nos quer levar. Onde é que é melhor estar? Controlarmos o nosso caminho, controlarmos o nosso processo. E então a espiritualidade livre ensina-nos, relembra-nos o conhecimento de que todos nós sabemos conduzir. Todos nós sabemos conduzir. E é só por este sentido de liberdade que nós vamos empoderar as pessoas, porque o sentido de uma terapia é esse mesmo, é empoderar a pessoa a seguir o seu caminho. E queria só acrescentar, e muito bem o que disseste, que efetivamente uma espiritualidade livre torna o ser humano sem medo, sem receio de andar para a frente, fazer as coisas como pretende, porque o medo aprisiona totalmente e a religião aprisiona. Isso foi muito importante ser dito, porque nos tempos que nós vivemos, né, muitas pessoas ainda se sentem aprisionadas e não sabem nem por quê. Estou me sentindo aprisionado, o que é? E às vezes é a religião. Claro que sim. Não se deu conta ainda. Verdade. E o trabalho de vocês? Porque hoje, como vocês estão na Europa e são falantes da língua portuguesa, provavelmente vocês também alcançam muitos brasileiros, sim. né, angolanos, sim, claro. Sim, muitas pessoas chegam até vocês. Nós no nosso Instagram temos a maior parte dos nossos seguidores e das pessoas que comentam são do Brasil. A maior parte são do Brasil. Sim, é uma grande maioria 90%. É uma grande presença de pessoas no Brasil e ficamos muito orgulhosos por isso. Sem dúvida. E muita gratidão a todos. Então, falando do nosso Instagram, a nossa página é Ascensão Quântica Oficial, ok? Esse é o nosso Instagram. E o nosso site é www.ascensãoquântica.com. Pronto, é a energia ancorada do nosso trabalho. E depois pelo nosso site tem todos os contactos, podem mandar mensagem pelo Instagram, podem ir ao nosso site e mandar uma mensagem por e-mail, tem lá o formulário de contacto, tem informação das terapias que realizamos, tem informação sobre o curso, tem informação sobre outros processos de meditação. Sim, e de vivências também. Que nós também realizamos. Meditação de taças tibetanas que também fazemos.
é uma energia fantástica e pronto, então por aí podem nos encontrar. E eu vou deixar aqui na descrição todas essas informações. Nós vamos ter um link também no Instagram Collab, a gente vai ter um trailer lá, então sigam eles no Instagram e vocês vão ter acesso lá, tem um link com todas as informações, é WhatsApp e tudo mais, né? Isso. E para a gente fechar aqui o nosso papo, falamos sobre diversos aspectos da espiritualidade, mas existe um tema que está muito em alta hoje, até pessoas que não estão na espiritualidade estão tendo uma curiosidade. Como é a relação em Portugal? Aqui no Brasil tem muita gente interessada. Dos seres multidimensionais, ditos extraterrestres, alienígenas, como as pessoas quiserem chamar, dentro do trabalho de vocês e dentro do... Vamos dizer, tem um folclore aqui sobre isso, né? Tem casos, avistamentos. Como é que é isso no folclore, no imaginário popular e efetivamente dentro de um trabalho espiritual? Claro. Nós em Portugal temos também muitos avistamentos. Estamos a falar mesmo de como se costuma dizer, avistamentos físicos, exatamente, que nós às vezes costumamos designar por porca e parafuso, que é mesmo o material físico, não é? Portanto, esses avistamentos a nível físico existem muito, até em determinadas zonas. Há uma zona muito conhecida, mesmo do fenómeno físico, que é a Serra da Gardunha, que fica muito perto da Serra da Estrela. É uma zona no centro de Portugal. E é um foco relativamente grande de avistamentos mesmo. Fátima também, e há quem diga que o processo de Fátima, em que as crianças videntes que viram e todas as pessoas que estavam ali a ver o milagre do sol, não passava mais do que propriamente uma situação alienígena a acontecer. Há também essa grande teoria que é muito controversa e que levanta muitas questões, mas também é uma possibilidade. Não sabemos se é ou se não é, mas também é uma possibilidade. Existem também outros locais em Portugal de avistamentos, muito até na Serra do Gerês também. No norte. Também existem muitos avistamentos. É um assunto que está cada vez mais a chamar a atenção dos portugueses, eu acho que um bocadinho por todo o mundo, e a nível espiritual também muito. Mas lá está, são dois nichos completamente distintos. Um vai mesmo pela ufologia, da porca e parafuso, digamos assim, o fenómeno físico, e que não acreditam na parte energética e espiritual de todos os seres multidimensionais do cosmos, e obviamente depois temos os que realmente acreditam, e dentro dos que acreditam, peço desculpa, mas tenho que dizer, existe também muito viajar na maionese. Existe muito viajar também. É mesmo. Muito. Já na maionese astral. É verdade. É tudo reptiliano, é isto ou é aquilo. Existe também. Nós, no nosso trabalho, temos uma parceria de alguns mentores extra plano Terra, mas que nunca mencionamos, e estamos a fazê-lo pela primeira vez, porque o objetivo não é tipo, olha, temos este, temos aquele. Não é isso. Como nós dizemos, não é? desculpa interromper, não é colecionar cromos. Ok? Muito bom. Não é esse o objetivo. Portanto, nós nunca divulgamos essa situação porque, pronto, vamos deixar para nós. Portanto, estamos agora a abrir essa verdade, essa realidade também do nosso trabalho, e realmente também trabalham connosco, e muito até no campo emocional de muitas pessoas que estão aqui reencarnadas e que as suas paragens eram outras no passado e sentem aquela situação do eu não me sinto em casa, eu não sinto que sou daqui. Então eles trabalham nesse nicho de pacientes que nós temos, mas obviamente que não falamos com eles sobre isso, porque nem tudo é necessário dizer, porque às vezes há pessoas que não percebem e não estão abertas para esse tipo de realidade. Por exemplo, vamos supor uma pessoa que é extremamente católica e vai fazer uma terapia e que vai fazer só porque vai fazer, não vamos dizer que está aqui um irmão extraterrestre de outra paragem. Pronto, então aí é que a pessoa ia mesmo embora e o processo que tinha acabado de ocorrer iria ficar a zero. Portanto, não iria servir de nada porque iria negar toda a ajuda que tinha recebido.
Portanto, nós também temos, sim, e é uma ajuda preciosa e que agradecemos profundamente. Não é há muito tempo que temos essa ajuda, mas ela existe, sim. E já agora, só para passar também um bocadinho uma informação, que é, muitas vezes estes processos, como a Gabriela disse, e bem, não acontecem em todas as terapias, não é em todos os processos que acontece. E muitas vezes eles estão em movimento. E muitas vezes há terapias que são adiadas porque é necessária a colaboração daqueles elementos que um ou outro nós sabemos o nome, mas não sabemos o nome de todos, nem nada que se pareça. E o que é que acontece? Eles dizem que temos de aguardar que eles passem por aqui. Então, é importante também trazer às vezes essa consciência, porque estamos a falar de outros elementos que estão fora desta realidade, em realidades mais sutis, que estão em movimento constante a auxiliar outros mundos, outros planetas, noutros sistemas solares, noutras galáxias. E existe um tempo para tudo. A noção de tempo é muito relativa, não é? Mas existe um tempo para tudo. E às vezes há situações, já tivemos algumas terapias que tiveram de ser adiadas porque aquela ajuda só podia ser dada naquele momento, que era quando eles estavam em conexão com a nossa equipa espiritual. Então, o primeiro ponto de ancoramento de energia é sempre a nossa equipa espiritual. Mas sim, existem alguns trabalhos que fazemos com alguns elementos que são de fora. Existem duas equipas específicas, uma está neste sistema solar, outra não está. E não sabemos onde. Só sabemos que não está neste sistema solar. Está fora. Por isso, fora e bem longe. Não sabemos o que é que longe significa, não sabemos o local, não sabemos de onde. Mas, na realidade, o nosso trabalho não é regido pelo fenómeno. O nosso trabalho é regido pela ajuda. E o que uma vez nos explicaram, foi até o coordenador da nossa equipa espiritual que nos explicou, num dos nossos processos de realinhamento, de conexão, de autolimpeza, chega-nos a mensagem de que, pela vossa conduta, há uma equipa que se propôs a ajudar-vos. Ponto. Uhum. Nós não somos especiais, nós apenas temos uma conduta, como todas as pessoas que nos estão a ouvir têm a sua conduta. E pela nossa conduta e pela forma como nós auxiliamos o próximo, há um conjunto de consciências que vos vão auxiliar. Eles não são daqui e não vão participar em todas as terapias. Mas ficou sinalizado este convite para que nos fizeram e que nós aceitamos, porque eles vão trazer uma energia que nós aqui não conseguimos alcançar. Então é muito importante também perceber que algumas coisas, se ainda tivermos um tempo, só para passar aqui uma mensagem muito importante, acho eu. As equipas espirituais não sabem tudo, os mentores espirituais não alcançam tudo. Eles têm uma noção de tempo muito diferente da nossa, mas ainda assim ele existe de alguma forma. E o conhecimento, muitas vezes as pessoas têm a ideia de que, não é, que o mentor espiritual sabe sempre tudo. Nem sempre. Não é? Ele consegue ver muitas linhas de tempo, muitas realidades, muitos cenários, mas não conseguem prever tudo, nem saber tudo. E então existe também esse auxílio a níveis mais sutis, de seres de fora, de seres de mais perto, de seres de mais longe, que em determinados momentos têm tempo, têm a oportunidade de poder colaborar. E noutros momentos não podem colaborar. Mas há uma coisa muito importante, e fazemos o apelo a todos que nos estão a ver e que nos estão a ouvir, há uma coisa muito importante que nunca podemos esquecer. Nós deveríamos sempre pensar de uma forma lógica, que é, se eu tenho um mentor espiritual que está numa realidade mais próxima à minha, eu vou-lhe pedir ajuda primeiro. Vou-me conectar com ele primeiro. E só depois vou-me conectar com seres de outras galáxias, de outros universos. Porque, sim, pelo poder do pensamento, pela energia que eu emano, ela vai lá chegar. Mas onde é que chega mais perto? Há uma equipe, um mentor espiritual que está comigo nesta cidade astral, no sítio onde eu estou, numa colónia espiritual, perto, não é? Vibracionalmente e dimensionalmente falando, perto, ou a uma energia, uma egrégora que está a éons de distância. Onde é que chega mais depressa? Então, vamos usar essa energia, tudo é válido, mas por que não trazer para as pessoas refletirem? Focar primeiro no mentor espiritual, que está aqui mais próximo nesta realidade, e não ir automaticamente solicitar uma ajuda a uma egrégora de fora. Tudo é válido, mas se calhar a ajuda aqui chega mais perto. Tem muito sentido isso. Você bate na porta que está mais perto, se ele precisar, ele bate numa de cima, né? É isso. É exatamente. tudo por hierarquias, claro. Isso mesmo, nós não vamos pedir ajuda a alguém que está 4 ou 5 quadras, como vocês diziam aqui, de distância, e temos um vizinho mesmo por cima que nos pode auxiliar. Claro.
Então é pela lógica, não é? Porque a distância, a noção de distância, a noção de tempo também existe, numa realidade, numa dimensão diferente, mas existe. Então é essa lógica que queríamos passar às pessoas e que muitas vezes já foram mensagens que em terapia chegaram para alguns pacientes. Exatamente isto que eu acabei de dizer. Então é uma lógica, é algo que faz mesmo sentido e tem uma lógica de assim ser. Então fazemos esse apelo também às pessoas para terem essa consciência e refletirem um pouco sobre isto. Eu gostaria que vocês agora finalizassem com uma mensagem, né? Cada um quiser passar uma mensagem para nossos espectadores, né? Em relação a tudo que a gente conversou. Se algum recado, se algum convite não foi feito, também vou abrir esse momento para a gente encerrar com essa mensagem e com os convites que vocês têm a realizar. Ok, olha, antes de mais gostava de um convite que eu esqueci-me há um bocadinho quando falaste dos nossos verdade. endereços, que nós realizamos também 2 programas no YouTube, que acaba também por ser conhecimento, e conhecimento gratuito é sempre importante, pronto, como tu sabes, e o fazes e nós também o fazemos, que é o trabalho que nós realizamos com o nosso colega e amigo Hélder Correia, do HC Espiritual, que se chama Caminhos do Invisível. E então todas as lives que nós fazemos e os vídeos e os episódios, isso tudo está no canal dele, HC Espiritual. Realizamos também outro podcast que é com o Hélder e a Alice. Não, com o Diogo e com a Alice, e que se chama Entre Nós. É também um programa onde falamos sobre espiritualidade de uma forma muito interessante também. Livre, aberta, com muitos conceitos. E estes 2 programas são de divulgação, em que temos amigos de coração, que também eles fazem o seu processo de desenvolvimento nesta área, e nós juntámos-nos a eles para fazer também esta divulgação. Então ficam aqui estes 2 convites para também quem quiser assistir. O Hélder é da casa aqui, né? Já fez várias coisas aqui com verdade. Samuel, né? Isso. Sem dúvida, e que bom que é. Eu gostava então de finalizar com algo muito simples, extremamente simples e muito importante. Queria convidar todas as pessoas a poderem amar-se e perdoar-se. Porque, na verdade, quando nós nos perdoamos, a vida fica mais fácil. E quando gostamos de nós, o empoderamento também se dá. E acabamos por deixar de ter tanto medo. Mas quando nós começamos por perdoar, de facto, muitas amarras são libertas do passado, do presente, ou mesmo até situações que não se conseguem realizar, e as pessoas muitas das vezes dizem, eu se calhar não consigo fazer isto, porque têm ali situações do passado que se sentem culpadas por algo. Então, perdoar-se, acima de tudo, é muito importante. Perdoarmos a nós, aos outros também, claro, mas a nós, para não termos vergonha daquilo que aconteceu, do que aquilo que realmente não nos fez sentir bem, seja ela por que motivo for, perdoar, para nos podermos libertar e de seguida sabermos amar. Saber, acima de tudo, cuidar do nosso corpo físico, porque é o nosso templo físico, é o nosso templo que devemos cuidar, porque é o invólucro do nosso espírito, que nunca morre, que é eterno. Portanto, temos que saber cuidar deste invólucro que nos foi emprestado, basicamente, neste planeta Terra. Portanto, amar, autocuidarmos-nos, empoderarmos-nos é muito importante. Era o que eu gostaria de passar para as pessoas, que façam mesmo isso de coração. Um bocadinho cada dia, às vezes é difícil, quando esse processo começa, há muito choro a acontecer e muitas libertações também, e depois acaba por ser choro e rir ao mesmo tempo, e até o nosso nervo vago começa a ficar cada vez mais trabalhado. Deixo aqui este apelo e este convite para que todo o ser humano possa perdoar-se e amar-se. Faço minhas as palavras da Gabriela. Acho que devíamos terminar assim, em termos de recomendações, com esta energia do amor e do perdão a si mesmo. Por isso, subscrevo. E quem costuma dizer muito isto é o nosso querido amigo Toninho Carapé,
é o nosso grande, grande, grande mentor, que gostamos de todos, mas temos um grande Um carinho amor especial, e carinho, porque quando ele passa as mensagens, ele passa com o coração, passa com a energia mais pura que existe, que é o amor ao próximo de uma forma abnegada, sem interesse. É quase como se fosse o amor de um pai para um filho, e ele faz isso de uma forma muito especial. Então, estas são as palavras que ele muitas das vezes nos diz: amem-se e perdoem-se, porque assim o caminho é muito mais fácil. É isso. E é isso.